Prezado cidadão real, como você já está acostumado, nas edições que, evidentemente, se aproximam do mês de maio, mês que, obviamente, você já sabe que comemoramos o aniversário de nossa cidade e, desta vez, especialmente celebrando os 199 anos de existência, ou seja, já na contagem regressiva para o nosso bicentenário, o programa Cidade Real sempre traz informações de utilidade pública, recebendo as autoridades que têm por delegação do nosso voto o comprometimento de defender os interesses do município. Assim sendo, receberemos nas próximas edições as presenças já confirmadas do deputado estadual Anderson Nogueira, do deputado federal Glauber Braga, do presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Cruz, e também estamos aguardando a confirmação da presença do prefeito municipal, Sua Excelência, colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, justamente para trazer informações do seu interesse, até porque as decisões e as intervenções desses agentes políticos acabam movimentando a dinâmica da cidade, interferindo na sua rotina, mesmo que por vezes você não se aperceba. Na edição da próxima segunda-feira, também conhecida como 1º de maio, estaremos aqui abrindo a série de edições deste mês próximo com um programa sensacional que vai relatar um pouco da nossa história, um pouco da rica história municipal, incomparável, ímpar e singular, se comparada com os outros mais de 5.563 municípios brasileiros. Entretanto, nesta edição, estaremos recebendo duas pessoas sensacionais que são de conhecimento da população friburguense, da sociedade friburguense, até porque atuam de forma significativa nas redes sociais, nas mídias, enfim, tem um trabalho assim bastante marcante neste meio que é proporcionado pela internet e poderão, juntamente com você, fazer algumas reflexões sobre Nova Friburgo. Trazemos aqui, nesta oportunidade, duas cidadãs elegantemente vestidas, maquiadas e perfumadas, para a sorte daqueles que estão presentes aqui, obviamente. Será um programa em que cidadãs comuns, no que se refere à ocupação de cargos públicos, estarão aqui conosco, justamente compartilhando suas opiniões sobre o atual momento da nossa cidade e quais são as suas perspectivas, eu diria, para a próxima década. Me parece que para os 200 anos teremos tempo apenas para organizar a festa. As mudanças que a cidade precisa requerem tempo e recursos. E convenhamos, não dispomos absolutamente de nenhum dos dois no seu devido tempo. Sendo assim, essas duas ilustres convidadas, que nesse momento são saudadas pela nossa produtora, também jornalista, a querida Isabela Stutz, estarão aqui, além de conferir beleza a este cenário, levando informação de conteúdo. Vale acompanhar, vale assistir, vale participar e interagir com as duas convidadas. Depois do intervalo, já retornaremos dando início a esta edição, contando sempre com o indispensável apoio dos nossos patrocinadores e tendo a certeza absoluta que estamos sob a proteção de Deus, mais uma vez, ao vivo, diretamente do estúdio Rafael Jacu, ao vivo, neste dia 24 de abril de 2017. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar.
só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Todo ano, milhares de passageiros contam com a FAOL para usar o benefício da gratuidade. Vamos saber mais sobre eles? Cerca de 2 milhões de passagens são usadas por estudantes da rede pública na ida ou volta da escola. As pessoas com mais de 60 anos realizam cerca de 2,5 milhões de viagens, também no período de 1 ano. As viagens gratuitas são usadas também por pessoas com deficiência. Elas representam mais de 500 mil de passagens e podem transitar com conforto e acessibilidade. Tudo isso faz com que as viagens gratuitas representem 38% do total de passageiros transportados. Conte com a FAOL em todos os momentos. FAOL, transportando responsabilidade. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, além do costumeiro toque de bom humor, um toque de beleza especial nesta noite de segunda-feira, ao vivo. Você que nos acompanha sempre, você que nos prestigia com a sua audiência, o que é motivo de satisfação, mas sobretudo de comprometimento com todos nós, já está acostumado. Já peço de imediato a sua participação pelos nossos canais de interatividade. Entre em contato conosco pelo telefone 259-2003, 259-2003, ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, programacidadereal@gmail.com, ou pelo WhatsApp 981162400, 981162400, que você acabou de conferir no rodapé do seu monitor. Sensacional! O nosso diretor técnico, Antônio de Pádua de Lima Coutinho, que tem nome de embaixador, sempre atento à dinâmica do programa. Desta forma, já quero abrir de maneira assim muito feliz, até porque estou revendo aqui uma grande parceira de causas nobres, esta edição, porque certamente, conforme eu disse, além da beleza e do perfume, do aroma, trará muito conteúdo sobre as discussões que proporemos. Sendo assim, cumprimento Bruna Verli. Prazer estar aqui no seu programa, agradeço o convite. Querida jornalista, seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. Nos sentimos honrados com a sua presença. Eu fiquei lisonjeada com o convite, agradeço. Eu que acompanho sempre, sou fã de carteirinha muito e estar bom. aqui participando do seu programa é um prazer enorme. Legal, menina, vamos poder tratar de muitas questões com o olhar da comunicação em que vocês são exímias. E também quero saudar e cumprimentar, mesmo que não podendo fazê-lo com aperto de mão, mas o já fiz quando ela chegou aqui efusivamente, a querida companheira, amiga, profissional das mais competentes, jornalista Luane Moliares. Seja muito bem-vindo, minha querida. É um prazer enorme revê-la. Prazer é todo meu, né? O convite, assim, até surpresa, né, Bruna? Porque a gente, como a gente falou, a gente é acostumado a ficar do lado que você está, né? E estar sempre do outro lado é mais, assim, difícil pra gente, né? Mas foi, assim, lógico que de antemão não tinha como nem negar. O convite é sempre uma satisfação estar perto de você também. Legal. Caro amigo, me sinto privilegiado nesta ocasião e peço a você que está nos assistindo que contenha-se nos seus elogios se estiver ao lado da sua companheira. Isso pode lhe trazer problemas. Deixe os elogios por minha conta aqui, que certamente acontecerão durante o programa. E aí já começo, Bruna, conversando com você sobre o cenário municipal. É um termo que eu acho muito adequado para o contexto. Você que
que é profissional extremamente competente, trabalha com desenvoltura na área da comunicação, com recursos tecnológicos, mas também já desenvolveu projetos nas emissoras locais com programas onde você tinha a oportunidade de estar em contato com as pessoas, com as autoridades. Então, a sua leitura é extremamente interessante. Diante disso, qual é o seu enfoque sobre o momento de Nova Friburgo? Zuri, uma boa pergunta em relação à nossa cidade, além do que, ano que vem vamos comemorar 200 anos. 200 anos de história, 200 anos de lutas, e a gente precisa ter a consciência o seguinte: o povo não é mais bobo. O povo está atento a tudo e a todos. Muito bom. E quando eu fui apresentadora de alguns programas de TV, eu sempre enfatizei que eu queria ser a voz da população. Se eu quero ser a voz, é porque ele tem vez e pode sim participar. Hoje em dia, existe o celular, existe as mídias sociais e o eleitor, ele acaba sendo um pouquinho jornalista. Eu falo que ele é repórter também, que sabe de tudo, divulga, propaga, e cabe nós, profissionais da imprensa, verificarmos a veracidade dos fatos. Eu vejo que Nova Friburgo precisa de muito para ser a cidade ideal, mas fazendo um comparativo da cidade com os grandes centros, aqui é um paraíso. Mas nós que amamos Nova Friburgo, eu que sou friburguense, morei fora de Friburgo, morei em Jacareí, no interior de São Paulo, concluí minha faculdade em São José dos Campos, que é uma cidade que, vamos dizer assim, modelo. Eu vejo que Nova Friburgo precisa, sim, de mais força de vontade dos nossos governantes, sejam os vereadores, seja o próprio prefeito. Tivemos uma campanha eleitoral e é algo importantíssimo, onde existe a democracia, onde o povo quer eleger e quer ver que aquele político faça por ele aquilo que ele gostaria. Então, ali no momento, o prefeito, os vereadores são as vozes da população. Então, eu vejo que há problemas na saúde, é uma coisa muito delicada, onde que a gente precisa realmente qualificar os profissionais e ter realmente um pagamento melhor, um salário melhor para esses profissionais na área de saúde, educação. E se as pessoas começarem a ver só o lado delas e não ver de fato de quem precisa, a situação fica mais delicada ainda, Zuri. Então a gente precisa de ter saúde, educação, turismo. E aí eu falo para você o seguinte: é o momento em que você pode observar, pode questionar, e mais do que é seu direito, os governantes têm que te ouvir, têm que te atender nos gabinetes, têm que te receber na prefeitura. Você precisa falar a respeito. E o mais interessante, assim, eu tenho contato com diversos políticos, e o Renato Bravo me parece uma pessoa, assim, pronta a ouvir. Isso já é uma grande qualidade, onde você tem ali a disposição de saber de fato que as pessoas querem a mudança. A mudança foi feita. Então, que você não fique apenas no celular colocando só as suas informações, não. Que você vá à prefeitura, vá à Câmara Municipal, faça as suas reivindicações. Porque na internet todo mundo está vendo tudo, mas é importante você ir ao lugar certo e falar com a pessoa certa. Se você quer mudança, é preciso que você também coloque em pauta os seus objetivos, como você quer ver a nossa cidade. Eu tenho 2 filhinhos pequenos, Duri, então eu quero uma cidade com segurança, cidade tranquila, uma cidade acolhedora. E eu te falo uma coisa: os turistas, quando vêm aqui, se deslumbram com a cidade, não só pelas belezas naturais, mas pela forma acolhedora, pela gastronomia, e a gente não pode perder isso, além, é claro, da moda íntima. Então a gente tem que lutar por uma cidade melhor, fazendo a nossa parte também como cidadão. Me sinto totalmente à vontade, porque qualquer uma das duas pode assumir a apresentação do programa. É aquele programa em que o apresentador, evidentemente, que percebe o conteúdo das convidadas, coloca no stand-by e deixa que as duas toquem a pauta, toquem o que está sendo previsto aqui, porque você já percebeu o ênfase, a motivação. E aí, Luane, nesse aspecto, qual é a sua visão sobre o momento de Nova Friburgo, né? Nós sabemos que existe uma crise nacional em todos os setores, né? E o que mais me preocupa é justamente a crise da ética,
que permeia todas as outras, que é causa de todas as outras. O Estado do Rio de Janeiro está absolutamente falido, e com perspectivas remotíssimas de se reerguer em curto espaço de tempo. Observamos que representações estaduais em Nova Friburgo estão também sendo duramente castigadas, não só as instituições, mas os seus servidores, enfim. E também em Nova Friburgo, colocando um olhar local, a situação está bastante comprometida. Você com a menina, e aí menina, eu distribuo para ambas, para não causar aqui nenhuma rivalidade pessoal, todas duas são muito jovens. Com a sua sensibilidade feminina, qual a sua leitura sobre o atual momento de Nova Friburgo? Bom, até só trazendo um pouco o que a Bruna falou, o que a gente mais vê é exatamente isso. O cenário federal, estadual e municipal, as pessoas gostam e se acomodam em ficar atrás de um teclado, de um celular, apenas para criticar e não exatamente como deveria ser o papel de todo cidadão, né? De estar à frente de alguma instituição, de alguma associação ou mesmo como cidadão comum e buscar os seus direitos, que para isso a gente poderia ter um cenário hoje muito melhor e diferente do que a gente tem visto. Que eu acho que não é essa crise, né, agora que surgiu, assim, que foi o boom, mas é algo que vem há anos se desenrolando de uma forma que a gente perdeu o controle, infelizmente. E quem paga são as pessoas, né, os servidores, as pessoas que estão ali para servir a população, que é onde está o maior contato, né, direto com a população. Em Nova Friburgo, infelizmente, a gente também sentiu isso devido à falta de recursos, que a gente até tem, né, uma verba boa, considerável para ajuda na saúde, em outras áreas, e a gente sentiu um pouco isso, mas, assim, se for comparado, depois que a gente passou de uma tragédia e como a cidade se reergueu, eu acho que não é impossível essa mudança vir da própria cidade, dos próprios comerciantes, das próprias pessoas, dos próprios empresários, e tentar reverter isso. Claro que seja possível, né, uma contrapartida do governo municipal, valorizando os servidores e dando um abono, fazendo de alguma forma com que a população pudesse ser menos sofrida em tributos, em taxas, para que também, né, todo mundo junto fosse à frente e levasse a cidade, assim, vamos dizer, começasse a caminhar de novo, né, nessa questão da crise. E o cenário atual político é o que a gente tem visto e as pessoas que a Bruna falou. A situação da saúde, da educação, acho que é difícil mensurar em pouco tempo o que um governo pode fazer prometendo a mudança que prometeu, mas eu acho que dá para sentir algumas pequenas já alterações que vão se refletir mais à frente. O que a gente espera mesmo é que realmente isso de fato aconteça o quanto antes para a gente sofrer menos um pouco, né, do que a gente vem Na realidade, Luana, é preciso que fique claro que quando nós falamos em crise no âmbito municipal, não se inicia, obviamente, neste mandato. Sim. Essa decadência, exato, que é visível e cada vez mais latente, ela já acontece há décadas. Né? É só observarmos que há alguns longos anos, fábricas e indústrias pujantes saíram de Nova Friburgo para se estabelecer em outros municípios que tiveram a sensibilidade de oferecer incentivos fiscais. Exatamente. Então, o nosso parque industrial hoje, ele além de ter sofrido bastante com isso, ele também tomou uma outra direção. E aí, conforme a Bruna falou, nós temos hoje a indústria da confecção, da moda íntima, metal mecânica, que ainda sobrevive com todos os esforços. O turismo, né? O turismo, que é o principal, não é verdade? Mas me parece que essa questão ainda não está sendo tratada com a devida profundidade. Mas aqueles governantes, aquelas autoridades que nos assistem nesse momento, que já se remexeram no sofá da sua sala, devem entender que o atual momento não começa em 1º de janeiro de 2017. Começa há muito tempo. Entretanto, Nova Friburgo havia acumulado
uma bagagem, um handicap que lhe permitiu sobreviver durante muitos anos absorvendo esse impacto. E este ano, desde o ano passado, mais especificamente, essa questão se abateu de uma forma assim incrivelmente assustadora sobre vários municípios brasileiros. Agora eu quero voltar a falar com você, Luane, o seguinte, num aspecto que todas duas comentaram, da importância da ferramenta da internet, das mídias sociais. Vocês são exímias nesse aspecto. Elas são bem trabalhadas? O que elas podem oferecer para o cidadão que detém essa ferramenta, detém um celular, que hoje é um equipamento multimídia, para colaborar na correção de rumo de Nova Friburgo, para expor, para denunciar de maneira correta, porque também é feito mau uso. Quer dizer, perigoso, né, às vezes. Extremamente perigoso. É uma ferramenta que tem um potencial imenso e que ainda não nos percebemos do que um aparelho desse pode oferecer? Sim, claro. Até a gente conversa que o político hoje em dia, ele sabendo estar, né, numa rede social, né, a gente que trabalha com isso, ele tem uma capacidade de atingir o que o povo quer saber o que quer ouvir. E ele está bem assessorado, está bem colocado numa rede social é muito importante, porque a população, o público quer saber o que ele faz, onde ele está andando. Até hoje surgiu uma notícia falando algo sobre isso e as pessoas recriminaram a beça. E a situação é que a pessoa está ali, está exposta, qualquer pessoa hoje em dia tem um celular, uma internet para tirar uma foto e colocar, e é o que você falou, de forma a investigar, a publicar e até causar um prejuízo para uma pessoa. Então, saber utilizar de uma ferramenta hoje que está mais do que acessível, né, nas suas mãos, é uma arma, né, de certa forma, para o bem e para o mal, onde você pode utilizar ela para fazer essa sua própria investigação, né, do político, do público, do que for, que acha... de uma empresa, né, e está colocando ali a situação, e da mesma forma para colaborar com a cidade, né, porque eu acho que a gente tem muitas coisas favoráveis que a gente pode estar divulgando na nossa cidade, ao invés também de ficar sempre falando as coisas ruins, né? Então, para os 200 anos, no caso, para o uso da internet, o ideal é que todo mundo pudesse, né, estar contando uma história um pouquinho do distrito de Amparo, de Lumiar, algo do tipo, para estar enaltecendo a cidade, e isso poderia ser até uma campanha virtual que o município pudesse fazer, buscando a colaboração de todo mundo. E é uma coisa válida, basicamente assim, de graça, né, que a gente consegue facilmente e contribuiria bem nesse sentido de estar levando a cidade de uma forma melhor e mais positiva. Bruna, quais são os principais perigos do mau uso dessas mídias sociais? Vou falar duas que eu acho super importantes. Se você é empresário ou se você é político, eu vou falar o que aconteceu na semana passada. Um posto de combustíveis, uma pessoa publicou numa rede social dizendo que o combustível era adulterado, aqui em Nova Friburgo. O que choveu de pessoas defendendo esse posto são várias pessoas, mas há um momento em que a pessoa não apurou, a pessoa não é profissional, não é jornalista, não estudou para aquilo e jogou a notícia no ar, o que acontece? Detona a empresa. A mesma coisa é um político. Às vezes a pessoa coloca uma publicação, não tem nada a ver com aquele político, as pessoas colocam muito em grupo, não tem o cuidado e coloca assim, Câmara de Vereadores aprova tal lei. Só que não é em Friburgo, as pessoas não leem a notícia total, aí já começam a detonar a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, e isso é muito ruim, porque propaga de um jeito negativo aquele político, a imprensa, até mesmo, a gente sabe que a imprensa, as pessoas colocam as palavras no ar assim, e vai propagando, e detona realmente, acaba, porque assim, a propaganda negativa é o pior. Porque para você recompor a imagem que as pessoas têm da empresa ou da pessoa demora muito tempo, porque a propaganda positiva
Demora muito tempo para você ter o seu destaque profissional, o seu destaque como político. Mas uma coisa negativa, de uma hora para outra, tudo aquilo que você fez de bom acabou. Deixa eu colocar uma pimentinha nessa conversa aqui, com uma pergunta assim bem objetiva. Os agentes políticos se comunicam mal pelas redes sociais? Se eu falar alguma coisa a respeito, eu não vou ser ética. De uma forma geral. Não, eu ia falar, de uma forma geral, sem eu acho que citar sim. nomes. Eu acho que sim. São Então. poucos os que estão fazendo um trabalho eficiente, vamos colocar assim, e como que a gente coloca, com profissionais, porque é preciso pessoas capacitadas para também estar assessorando essa parte, né? Não é, porque eu tenho um pai, um amigo, um tio, uma esposa, que eu vou deixá-la cuidar das minhas redes sociais. Não é bem assim. Eu acho que deveria ser, né, primar por esse lado, porque é o que ela falou, um momento de uma foto ali que o cara está fazendo alguma coisa errada e talvez não seja, tá o profissional, né, para poder cobrir aquilo ali e fazer o gerenciamento de crise nesse caso. Então, eu acho que a maioria, pelo menos assim, na região, eu acho que está assim mal assessorado, não querendo citar nomes, lógico, mas tem uns que fazem corretamente, mas deveriam olhar para esse lado com um pouco mais de carinho e cuidado. Bruna, quando eu digo que eles se comunicam mal, não é de forma leviana. Por vezes até acontece. Mas é por falta de conhecimento, Sim, de buscar uma assessoria. Isso acontece. Que você percebe que determinados políticos, ou mesmo instituições, ou mesmo secretarias, né, não sabem lidar com a ferramenta da comunicação. E hoje a informação tem um valor inestimável. No seu entendimento de profissional, falta essa compreensão por parte de quem ocupa um cargo público? Falta você se colocar no lugar do outro. Eu, como jornalista, me especializei nisso. Eu quero que aquela pessoa tenha o destaque merecido. Vou dar um exemplo básico para as pessoas entenderem. Muitos falaram assim, poxa, Rogério Cabral não fez absolutamente nada. Mas por que ele não fez nada? Porque não houve uma divulgação no tempo que ele estava lá do que ele realmente estava fazendo. Foi mostrado só na campanha eleitoral. E isso acaba prejudicando a imagem do governante. Quando eu fiz a campanha e o Rogério falou assim, Bruna, gostei do seu trabalho. Eu quero que você fique na Secretaria de Comunicação, pelo menos nesses 3 últimos meses do meu mandato. Eu falei assim, é um desafio, Rogério. Mas eu vou aceitar, não temo na base. Eu fui secretária de comunicação, subsecretária de comunicação durante os últimos 3 meses do governo de Rogério. Eu fiz um trabalho que a imprensa até hoje fala, Bruna, por que você não continuou? Eu falei assim, está nas mãos de Deus. E foi o que eu fiz. Nesses 3 meses, eu mudei a visão, porque você pode notar, só tinha matérias negativas, as pessoas não respondiam à imprensa, então criava uma barreira muito grande, não pode existir essa barreira. Tá aqui o Carlos, quando alguém chega, que é o Carlos que fez uma torta deliciosa, depois ele vai mostrar para vocês, se chega a sua empresa, o seu subordinado, a pessoa vai lá e quer falar com você. Não, ele não pode te atender, está sempre ocupado. Isso o quê? Cria uma antipatia em relação à sua empresa e afasta. É a mesma coisa com o governante. Se você cria barreira, se você não cria formas de chegar ao vamos dizer, a pessoa mais importante ali, da cúpula, que é o prefeito ou é um vereador, você vai distanciando e a pessoa vai o quê? Ficando aborrecida, chateada e faz o quê? Queima o filme também nas redes sociais. Segundo a nossa produtora, jornalista Isabela Stutz, que é muito rigorosa e muito comedida nos seus elogios, se referiu a esse período que você esteve na secretaria como sendo muito bom. Porque a interlocução acontecia, o retorno da mesma forma, a atenção, mesmo por vezes dizendo não, porque o não contraria interesses, mas é uma resposta, não é verdade? E eu sempre que tive a oportunidade de conversar com muitos prefeitos municipais, desde a existência desse programa, e aí me reporto a Heródoto Ben de Mello, a Paula Azevedo, enfim, que foram prefeitos há décadas aí anteriores, sempre alertei para esta questão, para a falta de
de importância que os governantes dão às suas comunicações. Comunicação é tudo. Tudo. O próprio ex-prefeito Rogério Cabral, quando esteve aqui em determinada ocasião, admitiu que houve essa falha na sua estrutura de comunicação social, porque reservou os melhores momentos para a época da campanha. E aí, Luane, não convence. Não convence. O eleitor, ele já não se deixa enganar facilmente. Ele entende que aquela divulgação é, por vezes, mesmo que sendo verdadeira, eleitoreira. Não é verdade? É isso mesmo. Não é isso que acontece, Bruna? É o que a gente fala isso. Quem quer agora, 2018 chegando, quem quer se candidatar ou se tentar se reeleger, se não já estiver fazendo um trabalho, está atrasado. Porque não vale mais a pena deixar para cima da hora tudo que você pode mostrar antes e consolidar uma imagem, né? Você tem um período para isso. Então, faça de forma gradativa e mostre realmente o seu interesse pela população, pela cidade, pelos interesses que você quer em prol de todos, né? Não vale só na hora. Aí agora, ficou complicado. Luane, ainda nessa questão do uso indevido da internet, que é algo que me chama muita atenção, quais são aqueles equívocos que são colocados e que aquele incauto usuário, incauto é muito bom, é um termo que não é da época de vocês, entendeu? É da nossa aqui, mais antiga, mas aquele indefeso cidadão tem que estar atento. A Bruna citou um exemplo aqui agora de uma falsa denúncia sobre qualidade de combustível em determinado posto aqui em Nova Friburgo que não conferia com a verdade. Como identificar essas chamadas pegadinhas? É o que a gente acabou de falar, né, Zuri? É a fonte, né? Ainda mais em grupos de WhatsApp, você não tem uma fonte oficial, até real do que pode acontecer. Mas existem as fontes confiáveis. Sim, então é o que a pessoa deve fazer, né? Se for de um canal de local, de confiabilidade, que já passa uma mensagem e provando que, no caso, até mesmo às vezes não estando num canal, né, num meio local, sendo um profissional da área, você pode pensar, pode ser verdade ou não. Mas mesmo assim, né, eu acho que nenhuma notícia, se você não tem a certeza do que aquilo possa ser verdade ou não, não deve ser repassada. Como a gente vê casos de pessoas sendo perseguidas, falando que matou, que fez, aconteceu, e talvez aquilo nem seja próximo da pessoa que está sendo acusada. E é muito perigoso por isso. A pessoa corre o risco até de ser linchada. Aconteceu, se eu não me engano, na região dos lagos. Isso, exatamente. O carro das pessoas foi totalmente destruído, conseguiu tirar as pessoas antes do momento, mas e o risco que a pessoa correu? Então, antes de compartilhar, eu não compartilho nada dessas notícias. Depois que uma pessoa falou, você sabe se é verdade isso? Porque você, né, do lado da pessoa, caramba, você viu isso que aconteceu? Ué, mas quem está falando isso? Será que é verdade? Eu não compartilho mais nada. Essas notícias agora de hospital e falando isso, não sei se é verdade, eu não estou lá para ver. Porque nós, como jornalistas, na faculdade a gente aprende algo muito bacana e importante. Ouvir os lados, né? Ouvir os lados. Tem que sempre ouvir os dois lados, saber se aquela fonte é segura ou não, apurar realmente o que acontece, porque são muitas informações. Uma coisa que a gente não falava de jeito nenhum era suicídio. O que a gente mais vê nas redes sociais é falando de suicídio, falando sobre placa de carro, a gente não falava sobre isso em acidente, para preservar a família, não mostra o rosto. E nos grupos, eles divulgam tudo. Eu já falei assim, se for para mandar imagem para mim de acidentado, nem manda. Isso aí. Porque para mim, como pessoa, faz muito ruim. Imagina se é um parente meu, se é meu marido, se é um tio, entendeu? A gente tem que se colocar no lugar do outro. O que acontece que a gente, como jornalista, a gente vai sempre querendo a notícia, querendo o fato. Mas são tantas pessoas que, às vezes, ao invés de ligar para o bombeiro num acidente, aconteceu um acidente, aqui em Olaria costuma acontecer isso. Ao invés da pessoa ligar para o bombeiro, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular para filmar, para jogar no grupo. Exatamente. Não dá para acreditar que... Né? Como é que a pessoa pode fazer isso? Será que é mais importante ela ter o status, sabendo que foi ela que divulgou a primeira informação? Ou ajudar aquela pessoa? Então a gente tem que pensar, os valores estão trocados. Então qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode ser repórter, mas, peraí,
Será que eu estou sendo certo em fazer isso? Se fosse meu pai, se fosse a minha mãe, eu gostaria de ver uma foto no grupo de WhatsApp? A pessoa tem que pensar muito, Zuri. Só que as pessoas agem pela emoção. Bruna, se tornarem famosos no WhatsApp, não é bem assim. Sem dúvida. Esse assunto é um assunto muito intrigante e a gente pode aqui, num determinado momento, falar só sobre isso, porque até nos permite orientar aqueles que estão indecisos, descrentes, indefesos, de como saber lidar com essas redes sociais. Nós aprendemos, inclusive, na prática. Vocês duas acabaram de afirmar que já não querem receber mais imagens, não compartilham as imagens, porque não tem a confiabilidade nas fontes. Isso, inclusive, pode comprometer as próprias redes sociais, porque aí você perde credibilidade. Agora, voltando ao início do programa, em que você traçou um perfil de Nova Friburgo. Qual é o ponto da virada? Qual é o momento, de que maneira nós podemos redirecionar Nova Friburgo? Até porque passamos aí por um período bastante crítico por conta da tragédia climática que aconteceu aqui em 2011, seguido de uma tragédia política, confusão instalada nas instâncias da administração pública. Tudo isso torna o eleitor, que quem paga esta conta, descrente. No seu entendimento, na sua perspectiva, como friburguense de nascimento, com família constituída aqui, trabalhando aqui em Nova Friburgo, qual é a sua expectativa? Qual é a sua perspectiva? Qual é o ponto da virada? Eu falo para você o seguinte: incentivos fiscais a novos empresários e empresários que estão em Friburgo. A gente vê na Alberto Braune várias lojas fechadas. Exatamente. Se não tiver um incentivo, as pessoas vão embora. Já estão indo há um bom tempo. Estão, mas precisa de algo imediato. O governo do Renato Bravo, ele fala muito em relação à parceria público-privada. Então, se ele quer que exista isso, tem que ter incentivo para os empresários, para que eles também sintam-se na vontade de fazer algo pela cidade. Esse é um ponto, incentivos fiscais. Outro é o turismo. O Renato Bravo sempre enfatizou que o turismo é o carro-chefe dele, né, Renato Bravo? E é importante isso porque o turismo arrecada, sim. As pessoas vêm para Friburgo. O que aqui a pessoa vai pagar num quilo do almoço, R$40? Um exemplo, tá? Mas eu sei que tem restaurantes bem mais baratos. Lá no Rio vai pagar 90, 80, 60, dependendo da localidade. Então aqui eles acham comida barata, gostam do que vem em Friburgo. Alguns locais precisam de mais conservação, precisam, mas também precisa também que os hotéis sejam participantes do governo do Renato Bravo, assim como as pousadas, que também haja uma fiscalização em relação às pousadas e hotéis, porque, segundo informações, muitas não estão legalizadas, então o município deixa de arrecadar. Em relação à saúde, até a gente pensa que os vereadores, a gente sabe da crise, como você comentou, nacional, a gente precisa o quê? Que os vereadores, o município, corra em busca de emendas parlamentares, porque, querendo ou não, dinheiro tem que ter projeto. Então a gente precisa de uma Câmara de Vereadores mais atuante, com projetos, com pessoas que queiram realmente colaborar, parceria. Ano que vem a eleição para deputado federal, deputado estadual. Então é importante que as pessoas, a partir de agora, comecem a pedir. Ah, Bruna, pedir para quê? Eu aprendi uma coisa com o Renato Bravo, que eu vou usar a frase dele. Quem pede, recebe. Quem se desloca tem preferência. Isso é uma frase do mundo do futebol. Ele fala, porque ele é botafoguense, né? Não, ele é tricolor, dos mais fanáticos como eu. Eu pensei que ele fosse botafoguense. Não fale isso, porque ele agora, se estiver nos assistindo, caiu em prantos. Acabou, então. Ele é tricolor ele dos fala mais do fanáticos. Nenê Prancha, alguma coisa assim. Exatamente, que era um filósofo do futebol viu? que dizia essa frase. Então, acho que os governantes municipais
Desculpa, Renato Bravo, já que é tricolor. Tricolor da Serra, tricolor carioca. Exatamente. Que as pessoas façam isso, né? Que quem se desloca vai ter preferência. Então pede. Pedir a gente pode. Criar projetos, a gente tem que fazer isso. E que as pessoas participem. Então eu quero até falar uma coisa importante, que na Câmara de Vereadores existe uma comissão para a nova lei orgânica do município, que vai ser importante ter a participação de empresários, a participação de estudantes, a participação da sociedade de um modo geral, né, Luane? Porque você vai poder fazer parte das leis que regem o município. Onde você vai ter vez, voz, as audiências públicas vão ser marcadas, vão ter fóruns, a Casa do Meio está participando, a Estácio de Sá, as emissoras locais também vão estar à frente divulgando. E eu falo que assim, tem um incentivador do meu trabalho, que sempre foi meu sonho trabalhar com ele, que é o Alexandre Merrar, que é publicitário. E ele vai criar as campanhas, vai colaborar da melhor maneira possível. Para quê? Para que a gente divulgue positivamente Nova Friburgo, mas que a gente também cobre o que a gente gostaria na nossa cidade. Então é uma forma das pessoas participarem também. Então é uma forma de você estar à frente e se deslocando, tendo preferência também aqui nessa nova lei orgânica. Luane, nós estamos encerrando esse bloco agora. A Bruna, de certa maneira, já convoca a população para participar, né? Nós estamos aí às vésperas de comemorar os 199 anos, inclusive estamos buscando motivação para essa comemoração. Não obstante, a nossa cidade acolhedora, a nossa natureza ainda extremamente exuberante, um povo ordeiro, mas nós precisamos de algo a mais para comemorarmos não só os 199 anos, mas sobretudo os 200 anos. Por que o cidadão ele se mostra tão alheio e indiferente a esses momentos de participação, salvo as instituições, conforme Bruna disse, as instituições de ensino, as outras que representam a sociedade civil organizada. Mas o cidadão comum se recusa a participar. Por quê? Eu acho que é um descrédito que vem não de agora, né? O que a gente falou, é algo que vem sendo massacrado de forma ruim, a política que deveria ser algo que todos participassem, como a gente vê fora do país, né? Aquelas participações em massa das pessoas querendo ver mesmo, eu quero esse governante para mim, né? As pessoas se mostram, se vestem com a bandeira do fulano ou do ciclano, e aqui no Brasil acho que vem isso, eles não deram há anos, né? Há décadas, o papel, não mostrou para o cidadão o papel importante que ele tem na sociedade, né? Que de certa forma para ele seria um ruim, para a gente seria muito bom. E as pessoas foram se deixando levar por aquilo que tinha. Não teria, né? Não teria como dar opinião, né? E foram se isolando de certa forma. E o comentário assim, as pessoas, Zuri, estão decepcionadas demais. Você chega na Câmara dos Vereadores, vê aquele bate-boca, aquela coisa toda ali, que não está lutando por um... Sem dúvida. Não está lutando pelo outro, nem pela sociedade, só pelo ego. Não pode existir isso. As pessoas, nós elegemos, nós fomos lá votar. Então, a gente tem como cobrar. Eu, sinceramente, eu faço assessoria parlamentar, assessoria da vereadora Vanderleia, e cobro muito. Vereadora, é muito triste a gente ver algumas situações acontecerem. Poderiam ser evitadas. Poderiam ser evitadas. Algumas coisas que às vezes a gente vai na boa vontade e a gente se decepciona. A gente pode prejudicar a própria imagem. E ali a gente vê as pessoas comentando no WhatsApp, comentando no Facebook, nas mídias sociais. Aí eu te falo, Zuri, a pessoa vai querer ir à Câmara assistir aquilo? Não, a população quer que a tribuna seja usada para benefício da população e não para ajudar A ou B ou brigas entre eles. A gente tem que lutar por uma sociedade melhor, por uma nova Friburgo ainda melhor. Só fechando, e aí essas décadas que vieram, né, fechando a população, deixando ela meio de lado, não mostrando para ela o papel importante que ela tem, tanto que a gente teve uma manifestação das mulheres, quanto até a questão da Previdência Social, que ia ser 65 anos, eu acho que passou para 62, algo assim,
de que elas têm, né, nós temos força e voz para isso. Então, as pessoas tomarem consciência de que votar é importante, não deixar de votar, você também está fazendo mal para aquilo. Você está se eximindo de votar, mas isso já é um prejuízo que a gente tem. Então, as pessoas procurar mais, né, o seu papel real na política, porque a política precisa de pessoas boas, né, de bem. E justamente o que nós vamos tratar no próximo bloco, além das participações, a participação feminina em todo este cenário. Vocês são muito proativas, participantes, formadoras de opinião, mas uma boa parte da população feminina também se mostra descrente de todo o processo. É o maior contingente eleitoral, o público feminino. Entretanto, a menor participação. Se considerarmos Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, não se chega a 10% da representação de suas excelências, o que é absolutamente lamentável. O que não é lamentável, evidentemente, é a presença dessas duas meninas. E aí o nosso atento cinegrafista não, repórter cinematográfico Oduvaldo JR, vai dar um take nos sapatos femininos, não na sobremesa agora. Ai, que delícia! Ai, meu Deus. Não na sobremesa agora, eu às vezes confundo a turma aqui para ver se eles estão atentos, para mostrar a elegância de ambas. Assim, trajadas de forma muito interessante. Olha só. Fazendo propaganda do meu sapato. Os sapatos que ambas estão utilizando para o programa. Sensacional. Além de estarem, assim, belíssimamente maquiadas. Trazendo uma condição de privilégio para o apresentador e para aqueles que estão aqui. E agora, evidentemente, mais uma vez, trazemos uma gostosura. Mas uma beleza, né? Logicamente, para a sua apreciação. Depois do intervalo, informaremos os detalhes da produção desta deliciosa e aromática torta de mousse, delicadamente coberta com morangos da época. Isso parece uma narração de manual. Ai, pessoal, uma delícia essa torta. Sensacional. Depois do intervalo, retornaremos conversando com as meninas. Me surgiu até aqui uma ideia agora, copiando, evidentemente, o colega apresentador, se assim ele me permite, Jô Soares, que tinha uma edição especial durante a semana com as meninas do Jô. Vou tentar convencê-las aqui, por vezes virem, também para a gente fazer um programa nas mesmas características, até porque também tem muito conteúdo. Me assemelho, assim, muito diferentemente do porte físico do colega Jô Soares e, evidentemente, muito distante, mas muito distante da sua poupuda conta bancária. Depois do intervalo, retornaremos com esta conversa absolutamente agradável. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Vamos cantar esse verbo de solidariedade? Abrir o armário e aquecer o próximo. Quem doa as roupas entrega dignidade e faz um mundo muito melhor. Vamos fazer de cada doação um inverno mais quente. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Com a Gigalink, você sempre tem mais. E agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Gigalink. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Gigalink. Sua Gigalink com você o tempo todo. Baixe já. Programa Cidade Real, credibilidade
imparcialidade, informalidade e, desta vez, além do tradicional toque de bom humor, um toque de beleza feminina sensacional, indispensável ao programa. Eu tenho certeza, você, meu amigo, que costuma nos acompanhar e por vezes cochilar, não deve, evidentemente, ter caído no sono dessa vez. Você está empolgado, entusiasmado, mas cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, a não ser para a própria galinha. E aí, queremos divulgar e informar a origem desta sensacional torta de mousse de chocolate delicadamente coberta com morangos da época. Realmente um produto fantástico, delicioso. Parece até aquele cinematográfico. Né? Exatamente. Mentira. Caro amigo, não se trata de uma foto. É realmente o produto aqui sendo exibido ao vivo e a cores, como diziam os antigos, para que você se delicie com essas gostosuras que são cuidadosamente fabricadas pela Tosato Gourmet, que fica localizada ali na rua Moisés Amélio, número 59. Vale você comparecer, vale você apreciar e fazer as suas encomendas, tanto de doces quanto salgados. Entre em contato no Facebook Tosato Gourmet. Conheça toda a linha de produtos, inclusive como encomendar, como manter contato por telefone, enfim. Entre na página que você será muito bem informado e, obviamente, não resistirá à fabricação dos produtos da Tosato Gourmet, que são feitos com extrema qualidade. Os produtos, inclusive, são cuidadosamente vistoriados e fiscalizados pelo seu gerente de produção, Carlos Alberto Xavier, que nesse momento nos prestigia com a sua honrosa presença. Um beijo também para as queridas Edna e Suzana, que estão no comando do estabelecimento gastronômico. E por falar em gastronomia, também quero convidá-los, para aqueles evidentemente que moram na região, para o almoço beneficente que acontecerá na igreja de Santo Antônio do Cristo Ressuscitado, no aprazível bairro do Prado, no próximo domingo, também conhecido como 30 de abril, a partir do meio-dia. Um cardápio saboroso, preço extremamente acessível e, evidentemente, toda a renda deduzida as despesas será destinada às obras de complementação da igreja. Vale comparecer, vale degustar, leve sua família no próximo dia 30 de abril, domingo, a partir do meio-dia, na igreja de Santo Antônio, localizada no aprazível bairro do Prado. Um beijo para toda a comunidade religiosa que nos prestigia nesse momento. Meninas, avançando, queremos agora que vocês cortem na própria carne. Hoje eu estou com um vocabulário erudito, porque estou diante de duas jornalistas formadas e eu sou um jornalista informal, cunhado aqui por força do exercício da atividade. Mas um dia vou frequentar as instituições para ter essa complementação teórica que é extremamente saudável e oportuna. E aí, Luane, observamos que as mulheres não participam como deveriam, salvo as exceções, se bem que nós temos mulheres de expressão, Bruna, ocupando lugares de destaque. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No Superior Tribunal de Justiça, a ministra Rosa Weber, se não me falha a memória, que já tem falhado ultimamente, inclusive. Tivemos até então uma presidente da República, Dilma Vana Rousseff Linhares. Eu adoro esses nomes pomposos. No governo do estado também, Rosinha Garotinho. Aqui em Nova Friburgo, a ex-prefeita Maria da Saudade Medeiros Braga também esteve à frente do nosso município. Na Câmara Municipal, tivemos a felicidade de dobrar a participação feminina em relação à legislatura anterior, onde tínhamos apenas uma vereadora e hoje temos duas.
não é verdade? Mas ainda assim, muito aquém do potencial que o público feminino pode oferecer. As mulheres não se encantam ou já se decepcionaram com a política? Pode ser as duas coisas, na verdade. O que a gente acho que acompanhou nesses anos é que a mulher teve um papel, tem, né, hoje em dia ainda, mas hoje ela se mostra muito mais ativa. Mas ela teve um papel colocado, né, diante de uma sociedade de cuidar dos filhos, de casa e do marido. Então ela meio que se afastou, meio que com o dia a dia, né, Bruna? Não propositalmente, mas com o seu dia a dia, ela ficou um pouco aquém de lado dessa política. Eu acho que isso não deixou ela se mostrar tão participativa como ela gostaria e como a gente tem visto mais nos últimos anos, né? A participação em associações, entidades, exatamente, né, e nos governos e tudo. Eu acho que ela pode sim estar ainda decepcionada, né, com a desigualdade que a gente ainda vê grande de mulheres na colocação, né, no mercado de trabalho, que ainda é muito forte, infelizmente, né, mas acho que até a palavra da vez, né, o empoderamento da mulher, exatamente, tem crescido bastante. As mulheres estão se colocando à discussão, estão se mostrando, colocando suas opiniões à frente, e eu acho que isso tende a crescer, mas basta, né, que tenhamos também mais incentivos para isso, né? O que acontece também alguns partidos, eles usam as mulheres apenas para aumentar a nominata. Bruna, você me permite? Você vai continuar. Você usou o termo certo. Usam as mulheres. Usam mesmo. Então, para poder ter não sei quantos homens, tem que ter não sei quantas mulheres na nominata, só para isso. Não buscam um trabalho. Às vezes a pessoa não tem nem um voto, mas está ali para complementar a nominata. Não poderia ser assim. Então não é assim. Eu acho que se tiver um momento em que eu sou tão importante quanto fulano de tal, então eu também quero estar na cabeça, quero estar na liderança. Não posso ser apenas para complementar algo. Quero sim lutar pelos mesmos direitos e deveres. O incentivo tem que ser igual, né? Falta isso. De próprios partidos. E via de regra, as mulheres, elas são muito mais comprometidas, evidente que tem a exceção que confirma a regra, do que os homens, né? Dificilmente se observa a participação assim preponderante das mulheres em escândalos nacionais, né? Até no próprio trânsito, as ocorrências que envolvem as mulheres são de menor potencial ofensivo, porque elas são mais cautelosas, mais cuidadosas. E essa cautela, esse cuidado, faz falta no ambiente político, inclusive, né? Quando se tem uma mulher presente nessas ocasiões, a postura é outra. Até essas discussões que a Bruna citou da Câmara, né? Talvez antigamente fosse pior quando não tinham mulheres ali, porque aí o debate leva para um lado até mais pessoal, né? E aquelas discussões mais agressivas e tudo, acho que até se acomete um pouco com a presença das mulheres, mas claro que ainda tem, né, os abusos ali, infelizmente. Rapidamente, para começarmos aqui a conversar com o telespectador, na profissão de vocês, jornalistas que lidam com a comunicação, vocês são discriminadas, Luane? Por sermos mulheres? No exercício da profissão? Até o momento eu nunca na passei limitação de acesso às informações? Não. Nunca passei por essa situação e não vejo outras passarem também, não. Pelo contrário. Não aqui, né, local, sim. Eu não vejo nessa situação, não. Vou falar uma questão de preconceito. Sim. É questão de mudança de governo. Muitas pessoas acabam, quando muda o governo, observa a gente de uma outra maneira ou quer menosprezar o nosso trabalho por trabalharmos com outras pessoas ou porque trabalhamos com fulano de tal. Eu acho que tem que ver o profissional. O jornalista, o bacana na nossa área é o seguinte, que a gente pode trabalhar como diretor de TV, produção de TV, repórter, apresentador. Exatamente. Podemos ser assessor de imprensa, podemos trabalhar em vários campos, em vários setores. Então, isso possibilita com que a gente consiga informações, divulgação, né? Então, as pessoas têm que parar com isso de preconceito. Acho que essa questão de cidade pequena, onde você trabalhou por um determinado vereador e, às vezes, a pessoa te olhava de uma maneira porque você trabalha com tal pessoa. Não vou te contratar. Não vê o profissional que é. Eu ouvi isso de uma amiga, tá? Tá vendo? Dessa foi contratada agora, mas talvez não seria porque ela trabalhou com fulano.
E isso acaba... Isso é ruim, isso é discriminação. Mas não por ser mulher, não por ela, mas é a profissão, entendeu? Isso acontece muito em Friburgo, infelizmente. A nossa sociedade ainda, por determinados aspectos, se comporta de maneira absolutamente provinciana. Muito. Né? Onde essas rivalidades acontecem nos bastidores, nos corredores, mas não são expostas como deveriam. Não é verdade? Meninas, precisamos conversar com a turma que mantém contato conosco e já observa aqui participações, inclusive, ilustres. Inicialmente, do Gerson da Conceição Pantera Siqueira, assistente da produção, e dublê de Baiana, na respectiva ala do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Saudade. Pergunto o seguinte, o que já foi tratado, Pantera? Vocês, mulheres, jornalistas, como veem a situação do nosso país? Sendo que já elegemos uma mulher presidente e muito se espera disso. As meninas já trataram dessa questão. Participação de Dona Dilair, do bairro Bela Vista. Abraço a Bruna Verli, feliz em vê-la na TV Zoom. Grande abraço. Você tem um público feminino que te acompanha. Tenho, um público fiel. Fiel. Que cobra. Bruna, por que você não volta para televisão? Sinto falta da sua companhia. Isso é o que me faz motivar, né, a fazer o meu melhor. Me motiva a fazer o melhor. Então, um beijo para a Julair. Obrigada pelo carinho. A filha dela acompanhou o parto da minha filha no Hospital Unimed. Sensacional. Então, eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu sei que ela ora por mim, vibra por mim. Um beijo especial para todo mundo que está assistindo a gente também. Participação familiar, porque está aqui em nome de Roosevelt Carvalho, Dona Edneia, Patrícia e Alessandra. Muito bom programa, recebendo a Bruna Verli e a Luane Moliari. São grandes profissionais. Pede um abraço para o neto Isaac, que faz 7 anos hoje, por favor. Faça as honras da casa. Isaac, um beijo especial. O senhor Roosevelt, ele é um telespectador assíduo do seu programa, acompanhava o meu programa. Isso, inclusive ele participa das reprises aqui. Ele ama a televisão, né, senhor Roosevelt? Um beijo para sua esposa, para sua família, para Patrícia, para Alessandra, para todo mundo aí. Que Deus abençoe muito. O Isaac, conheci piquititinho, agora já tá um rapazinho. 7 anos. 7 anos agora. Exatamente. Participação da querida Janete de Olaria. Sempre gostou muito da Bruna Verli. E agora está feliz de vê-la na TV Zoom. Esse é o lugar certo para você. Olha, grande abraço. Ora a Deus por sua pessoa. Ai, que bom, Janete, um beijo para você. Muito obrigada pelo carinho. Quem sabe, né, Annelise não está assistindo o programa e esteja certa que ela está assistindo. Né? Exatamente. Isso aí. Participação do querido companheiro, sempre atento, Jorge Plácido Ornelas de Souza. Gostei muito do programa de hoje. Foi um programa diferente, com gente da gente. Foi muito bom rever a Bruna Verli. Há muito tempo não havia. Continua linda e talentosa. Especialmente esta afirmação, concordo com você, companheiro. Obrigada. As duas meninas são lindas demais, o que eu volto a concordar também. São meninas que, apesar de jovens, entendem muito de Nova Friburgo. Me surpreenderam. Vejam a responsabilidade de ambas. Hoje, Zuri, você nunca esteve tão bonito. Jorge Plácido, ele é Canalha! Lindo. Ele é lindo, Jorge Plácido. Tão reluzente sobre o reflexo dessas duas belezas diferentes, porém bonitas. Como você está poético, amigo! Sensacional! Gostei muito das opiniões das repórteres. São exatamente a opinião do povo, expressas com toda naturalidade, com bastante firmeza e coerência, do jeito que gostamos. As duas meninas são maravilhosas. Bruna, você faz muita falta na TV friburguense. Abraços carinhosamente, Jorge Plácido. Retribuímos o seu carinho e a sua audiência é motivo de prestígio para todos nós. Veja, Luane, as opiniões emitidas aqui vão ao encontro da forma de pensar simples da população. Nesse meio aqui, representado pelo texto muito bem redigido do Jorge Plácido. Por vezes, falta aos veículos de comunicação um linguajar mais direto, menos formal, menos rebuscado.
Às vezes falta, mas até que a gente tem visto uma turma bem jovem, né, colocada na mídia local, que ajuda, né, a gente se colocar para quem está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando nas redes sociais. E isso é importante, né, Bruna? Se a gente não falar a voz que as pessoas estão acostumadas, a gente vai acabar sendo deixada de lado, como alguns políticos, né, não vão nos acompanhar. E eu acho que é muito importante, sim, com certeza. E o Jorge Plácido, ele, assim, é uma pessoa maravilhosa. Também acompanha meu trabalho há um tempão. Assim, eu tenho carinha de nova, mas já tenho 15 anos na profissão, né? Bastante tempo. Tô brincando, tá? Tenho 33 anos. Mas eu comecei cedo a trabalhar na área e o Jorge Plácido sempre foi um grande incentivador. Isso e ele, é bom. assim como a gente, ele também é crítico, mas é um crítico que traz a solução. Então é bacana. Jorge Plácido, um beijo pra você, pra sua esposa. Eu agradeço imensamente o carinho e o incentivo também, para que a gente possa fazer o trabalho ainda melhor, tá? Um beijo. Nesse aspecto, nós temos aqui em Nova Friburgo uma profusão, é outro termo também antigo. Tem alguns termos que eu especialmente trouxe para essa edição, me preparei antes para poder usá-los no momento certo. Mas você dá o significado. Tem que traduzir. Nós temos aqui uma proliferação de veículos de comunicação, né? Na mídia impressa nem tanto. Né? Onde temos como destaque o jornal A Voz da Serra, o Diário de Nova Friburgo. Nas emissoras de rádio nós já temos um contingente maior, se considerarmos AM e FM, não é verdade? E, sobretudo, nas TVs locais por assinatura, nós temos um grupo representativo. Você, Bruna, que trabalhou nas TVs locais por mais de uma emissora, elas modificam a relação do cidadão com o agente político, com as autoridades. Elas se sentem oportunamente ouvidas para fazer as suas reclamações, encaminhar suas queixas. Esses veículos servem de um megafone da população que, por vezes, não tem acesso a determinados meios? Você quer que eu seja sincera? Logicamente. Eu vou ser sincera. Nós, como jornalistas, a gente preza pela verdade sempre. Muito bom. E existem emissoras sérias, competentes, que preferem que você seja informado pela veracidade do fato e não pelo achismo. A pior coisa que existe, Zuri, é um dito profissional em que usa o veículo de comunicação para ter uma vantagem. E eu quero dizer o seguinte, existem veículos que batem o tempo todo. O que é bater, Bruna? É falar mal de A, de B, de C, de D, mas quando tem algo importante, alguma coisa que ele quer deslumbrar, começa a elogiar, agradar. Isso não é jornalismo. Jornalismo é quando você é a voz da população, que você mostra o problema da rua lá no Alto de Olaria, né? Vê lá aquela cratera, reivindica, ouve o governante. Sempre tem que ter os dois lados. Aí sim está sendo cordial com você, telespectador, e está sendo também verdadeiro. Infelizmente, há emissoras que usam o poder do veículo de comunicação para ter benefícios próprios e não pensando no benefício à população. Infelizmente, Zuri. Então, aqui tem muitos veículos, mas todo mundo quer ver só o próprio lado. Todo mundo não, com exceção, porque há pessoas que procuram sempre a veracidade dos fatos e querem. A gente tem que manter a emissora, tem que ter condição de manter um programa de TV, a gente tem que ter intervalo comercial, mas não quer dizer que por ter determinada entidade ou empresa que faz determinado serviço, que você não vai poder falar dela. Concordo. Acompanho o seu relato e mais, lhe parabenizo pela coragem de cortar na própria carne. É isso mesmo. Como todo meio, como todo segmento, nós temos as instituições sérias e aquelas que são absolutamente afastadas de um procedimento corretamente ético. Isso. Em todos os segmentos. É a imprensa marrom que não se acaba. Exatamente. Esse é o nome, Luane, é a imprensa marrom. E por vezes, por corporativismo, as pessoas, as profissionais,
envolvidas não expõem esse lado que precisa também ser exposto. E vou falar sobre uma situação que aconteceu comigo, nem sei se dá tempo. Dá tempo, ainda temos algum tempo, sim. Eu trabalhava numa emissora grande. É uma emissora grande. Plim, plim, você já sabe, né? Então, muito nessa bom. emissora, o Duval trabalhava comigo. O que aconteceu nessa emissora? Tinha um editor-chefe que ele não queria saber nada de Friburgo, ele não queria que Friburgo se destacasse no lado positivo, não. Ele queria a desgraça. Quanto mais via o circo pegando fogo, melhor para ele, porque era a forma de divulgar a cidade na rede, que a gente chama na Plim Plim maior, que todo o Brasil ia ter acesso. E teve um fato que me fez repensar muito nessa situação. Ele falou assim: Bruna, você vai ter uma transmissão ao vivo agora, um ao vivo, para fulano de tal, número 1, tá. E você tem que ler esse texto, tem que falar esse texto. Eu falei assim, mas eu não posso falar, isso aqui é contra os meus princípios, isso aqui está errado, a gente não está... Não, a produção já entrou em contato e fulano de tal não vai dar entrevista. Tem certeza disso, editor? Tenho. Fui eu lá fazer meu vivo. Fiz o meu vivo, coloquei a situação e a pessoa contra a parede. Estávamos esperando fulano de tal não apareceu, estamos aqui aguardando. Acabou o vivo, o telefone toca. Ninguém entrou em contato comigo. E o que você está fazendo? O que você está fazendo, Bruna? Eu falei assim, a culpa não é minha, a culpa é do editor. Que me fez repensar se era aquilo que eu queria para a minha vida. Será que eu quero ser mandada por alguém que eu não posso ter oportunidade de falar, já que sou formadora de opinião? Perfeito. Tem que ser verdadeira? Perfeito. Então isso a gente tem que começar a ver e colocar na balança. É isso que eu acredito? Tanto é que hoje eu não estou mais lá. E esse editor, eu pedi minha demissão e esse editor foi mandado embora. Então a gente vê que infelizmente eu pedi demissão por conta desse editor e não tinha mais clima e esse editor logo foi mandado embora. Porque também foi avaliado pelos seus critérios. Participação da querida Deise Belo, figura das mais conhecidas e representativas do 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Meu amigo, boa noite. Legal, parabéns pelo programa. Saudades. Da mesma forma, Deise, também eu estou tomado pelo mesmo sentimento e brevemente lhe farei uma visita. Participação do querido Anderson Silveira do Cônego, que coloca o seguinte: boa noite, Zuri, parabéns pela participação das nobres jornalistas. Fala-se muito na moda íntima, incentivos fiscais, que entendo ser necessário, assim como uma atenção especial ao turismo que tanto anda esquecido. Mas pegando carona em uma interrogação levantada também pelo nobre jornalista Márcio Madeira, competente jornalista, esta semana sobre a possibilidade de termos um autódromo em Nova Friburgo. Pergunto às duas jornalistas o que elas acham sobre ações mais ousadas e por que não dizer fora da caixa, como esta levantada pelo Márcio. Investir em coisas nobres e maiores pode ser uma saída para uma virada econômica da cidade? Sensacional sua participação. Luane, precisamos ter ousadia? Eu acho que sim, como esse governo está propondo participação pública e privada, num caso desse, por exemplo, eu acho que vale a pena voltar esses olhos para quem tem interesse, para qual localidade que quer ser colocada. O Márcio Madeira é um sonhador desse autódromo há anos e se tiver incentivo para isso, se tiver benefício para fazer, com certeza. Como o tal do aeroporto, né? Exatamente. O Márcio Madeira já esteve conosco aqui, ele é um aficionado por automobilismo, tem publicações nessa área e certamente em determinada ocasião ele voltará. Agora temos uma participação aqui já na reta final, minha querida Bruna Verli, que muito nos honra. Excelentíssimo amigo Zuri, boa noite. Aqui é o Fernando Moraes. Ai, lindo! Como sempre ligado no Cidade Geral. Fernando Moraes é aquele jornalista que diariamente você vê transmitindo as informações de Nova Friburgo no RJ Inter TV. Figura carismática, competente, extremamente educada, cordial
e companheira. Não obstante estar nos assistindo, participa, confessando que as entradas ao vivo no Bom Dia Rio têm embalado meu sono mais cedo. Mas assisto o máximo que consigo do programa. Gostaria também de mandar um abraço para as meninas, especialmente para a Bruna, que é uma pessoa incrível e muito competente, juntamente com Luane Moliari. Extensivamente ao repórter cinematográfico grande Oduvaldo JR, o futuro papai mais feliz de Friburgo. E nesse momento, Fernando, ele bate continência e fica de joelhos aqui, reverenciando a sua pessoa, o que também nós fazemos. Você que em breve certamente estará conosco aqui, também conversando sobre os bastidores dos veículos de comunicação, que eu tenho certeza ter informações privilegiadas. Um forte e fraternal abraço. Meninas, estamos na reta final. Rapidamente, Luane, qual o recado que você deixa para os políticos que estarão conosco nas próximas edições? Deixo o recado de que busquem fazer, né, o melhor para a gente, que os coloca aí, né, diante da nossa representatividade, e que busquem realmente profissionais que o cercam para poder fazer um assessoramento bom, capaz, eficiente, mostrar o que realmente você quer para a nossa cidade de forma correta e digna. Bruna Verli, diante desse relato absolutamente objetivo, qual o seu recado para aquelas autoridades que estarão conosco a partir do próximo mês? Que use a verdade. Muito bom. Porque a população merece respeito, dignidade. As pessoas os elegeram, nós os elegemos, então a gente precisa que vocês pensem na gente e pensem em Nova Friburgo. Não apenas porque vai comemorar 200 anos no próximo ano, mas porque queremos deixar uma cidade melhor para os nossos filhos, netos, bisnetos. E para que as pessoas que venham aqui se apaixonem por Nova Friburgo. Esse é o meu recado, Zurinho. Muito bom. Nova Friburgo é o que nos une, meninas. É verdade. Eu quero agradecer a presença de ambas. Vocês foram muito atenciosas em atender nosso convite, estão aqui compartilhando conosco conhecimento, conteúdo, informação, o que torna o programa absolutamente agradável e atraente. Sejam muito bem-vindas em próximas oportunidades. Vamos avançar no projeto das meninas aqui do apresentador, porque vocês são ótimas. Parabéns pelo trabalho, pela competência e pelo comprometimento com Nova Friburgo. Preciso encerrar definitivamente pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, que abençoe Nova Friburgo já na contagem regressiva aos seus 200 anos. Especialmente nesta edição, quero deixar um abraço e um beijo absolutamente paternal ao meu filhote José Vitor de Castro Maurer, que na próxima quarta-feira, também conhecido como 26 de abril, completa e comemora 10 anos de existência. Você é maravilhoso, meu filho, e nos orgulha muito, a todos na família. Que Deus continue te permitindo ter a trajetória de vida que você já ensaia nesta primeira década, sob a proteção sempre de nossa Santa Rita de Cássia. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.